Fala pessoal, meu nome é Luiz Felipe e sou cirurgião dentista e empresário. Já viajei em mais de 15 países. Como vocês perceberam, eu tenho medo de estar gravando esse vídeo como um cara famoso que vocês conhecem aí, mas eu gostei muito desse formato de conteúdo e caiu aqui. Tava preparado esse vídeo, caiu um negócio que fica um cheirinho gostoso no carro. Mas vamos lá. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês um assunto que muitas pessoas têm e é comum as pessoas não crescerem, não viverem por conta disso, que é o medo. Pessoal, na época não só na época da escola, na época da escola, acho que eu não passava tanto por isso por medo, mas eu lembro que na época da escola, os professores, os colegas falavam: pô, o Luiz Felipe é doidinho, cara. E eu já tava crendo que o meu apelido era doidinho. Falava assim, esse cara é doidinho, cara. Esse cara é um cara sonhador, é um cara que quer coisas, quer ir muito além do que pode. Pô, e na época da escola eu era um cara que eu não tinha medo, sabe? Eu não tinha medo. O meu medo, a minha preocupação ali era de passar de ano. Não tinha medo de não ter dinheiro, porque eu já não tinha. Então o que a gente não tem como a gente ter medo, sabe? A gente tem medo de morrer, mas você morreu pra saber como é que é? Alguém voltou de lá pra falar? Não, então por que você tem medo? Eu nunca vi falar que pessoas que têm medo de escuro, o escuro já matou alguém em São Paulo? No Rio de Janeiro, o escuro não matou ninguém. E eu sempre falava que, olha, eu quero ter dinheiro, eu quero ser um cara rico, um cara de sucesso. Aí sim eu tinha medo. Só que teve uma chave ali muito grande que o medo atrai. Alguém já te falou isso? Olha, para com isso que o medo atrai. E, cara, eu comecei a escrever no caderno, materializar as coisas. Então eu comecei a separar o que eu tinha medo e a materialização. E aí começou assim. O meu sonho era ter uma moto esportiva. Eu tinha medo. Medo de cair, medo de ser roubado. Tinha vários medos. E acredita que eu comprei a moto? Comprei a moto. Tô aqui. Andei, diverti, viajei bastante. Tinha medo da faculdade. O nosso medo, eu tinha medo da faculdade. Tinha medo de como que ia ser lá na faculdade. Pasme. Hoje, eu sou cirurgião dentista. Tenho mais de 4 especializações. Tenho mais de 2 MBA. Tudo por conta desse bendito medo. O medo atrai. Tinha medo de viajar de avião. Comecei a viajar 15 países. Dubai, Portugal, Londres, Itália, França, Bélgica. Cara, e eu tava com medo essa semana de não conseguir tirar o visto. E aí, fui no consulado em São Paulo, marquei tudo, paguei a agência. Pasmem, deu certo. Você tá com medo? Vai com medo. O medo, ele é um combustível. E muitos dias eu tive medo de vir aqui gravar um vídeo. Aí, eu participei de um evento nessa semana. Nesse evento, tinha um cara lá que eu sempre admirei, principalmente ali na pandemia, eu assisti muito, motivando as pessoas, falando. O nome desse cara é Nando Pinheiro. Ele tava lá, pasmem, fazendo a narração do evento. Ele foi o orador daquele momento. Tá trepidando um pouco aqui, pessoal, que vocês sabem que tem algumas ruas no Brasil que é complicado. Então, o Nando Pinheiro lá no evento, eu falei, pessoal, eu lembro que na época que eu assistia aos vídeos,
Eu assisti um vídeo de motivação, anota essa aí, muito boa. Eu assisti os vídeos de motivação, eu ficava motivado. E por algumas horas, alguns dias eu ficava super motivado. Vinha na minha cabeça construir as narrativas. Eu falei, pô, antes de gravar um vídeo, eu vou assistir um vídeo motivacional sobre o assunto que eu quero compartilhar com o meu público. Porque o público que me segue é o meu público, não o público que tá lá assistindo outros. E tem tanta gente ruim, com tanta visualização. E você aí que é uma pessoa inteligente, você que tem vontade de falar com o público, você não fala. E aí as pessoas que você olha pro lado e fala assim, nossa, aquela pessoa lá é péssima, é horrível, tá falando besteira. E você, por que então você não fala as coisas certas? Se você sabe que vai motivar, vai ajudar, vai agregar na vida do outro. Às vezes não é na vida de milhões, é na vida de uma pessoa que hoje tá triste e falou, cara, eu tô no barraco de madeira porque eu tenho medo de ir para uma mansão no Alphaville. Sabe, eu sou o cara que saiu de uma cidade de menos de 40 mil habitantes e mora numa cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Tenho minha clínica, tenho meus outros negócios. Eu tinha medo da concorrência. Olha o quanto de dentista e youtuber que tem no Brasil. O medo ia me travar, eu não ia alcançar, eu não ia ter resultado. Eu vi alguns colegas que fazem parte de diplomacia. Eu falei, poxa, isso é tão legal. E o que separou? A vontade de ser era o quê? O medo. Eu fui lá, perguntei, conheci a instituição, conheci pessoas, perguntei, pô, como é que faz para entrar aí? Eles me falaram, olha Luiz, primeiro tem que ver sua notoriedade. Se eu mantesse o medo de contar a minha história, como foi lá atrás, como eu saí do absoluto zero, eu talvez não tivesse alcançado também fazer parte de uma diplomacia, ser um diplomata civil humanitário. Então, pessoal, hoje quero que vocês tenham aí em mente que o medo, ele atrai. Mas não é o medo de ter dinheiro, porque se você tiver medo de ter dinheiro, você não vai trabalhar. Se você tiver medo de trabalhar, você vai ser uma pessoa medíocre. Se você tiver medo de agregar valor à vida das outras, você não vai valer nada. Se você tiver medo de gravar um vídeo porque parece com outro, você nunca vai começar a gravar, porque tem milhões de vídeos que são iguais. Hoje o próprio YouTube, as próprias redes sociais têm os seus modelos padrões de gravar vídeos. Tinha medo de gravar vídeo em um carro que não tivesse teto solar. Meu sonho sempre foi ter carro com teto solar. E a partir de um tempo, todos os carros que eu comprei tiveram teto solar. Gosto muito. Então, o medo, ele trava você. Ele faz com que você não consiga agir de forma sincera perante as outras pessoas. Então, não tenha medo. Tenha bondade no seu coração. Adquira conhecimento. Conhecimento hoje é instantâneo. Imagina se você tivesse que mandar uma carta no ChatGPT enquanto o ChatGPT está dentro do seu bolso. Então tem muitas pessoas inteligentes que têm medo, mas a inteligência delas não vão se mostrar, porque está guardado. Uma pessoa que ela tem alto valor, uma pessoa que gera valor, ela é como uma joia. Todo mundo deseja. Muitas pessoas desejam ter uma joia. E muitas pessoas passam na frente da joalheria para ver os Rolex, quanto custa. Fala, uau, aquele relógio custa 50 mil reais, 100 mil reais. E por que você, uma joia tão preciosa, né? Um jovem diamante, uma jovem diamante, você não vai se lapidar por conhecimento e adquirir valor? Você começa a adquirir conhecimento, esse conhecimento vai te lapidando, só que você precisa mostrar para alguém. E quando você perdeu o medo, você vai ver que foi
uma das chaves do segredo para você sair da sua... Não é a sua zona de conforto, é na sua zona de medo. Quando você sair da sua zona de conforto, vai surgir outra zona. E você vai falar, caraca, a zona de conforto não é nada. A procrastinação só me atrasa. Então, não tenha medo. Vai para cima, tamo junto e é só o começo.